E o setor de supermercados do Brasil foi o que mais gerou empregos, isso durante a pandemia entre 2020 e também 2021. Ao todo foram mais de 156 mil novos postos de trabalho gerados, o que corresponde aí a 6,1%. O Rio de Janeiro foi o estado com a maior participação do setor na oferta de novas vagas de emprego nos últimos 2 anos. Foram 11.120 postos de trabalhos abertos em supermercados, ou seja, 41% do total. Os dados fazem parte do mapa dos empregos do setor de supermercados, feito pela Associação de Supermercados do Estado do Rio. De acordo com a pesquisa, a área de transporte de carga rodoviária vem em seguida. Foi a segunda que mais gerou empregos entre 2020 e 2021. Nesse caso, em termos absolutos, os campeões do ranking foram São Paulo e Minas Gerais, mais de 136 mil novas vagas de trabalho. A justificativa, conforme o estudo, é de que a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais em casa e, por isso, a demanda por logística de entrega aumentou consideravelmente. A pesquisa se baseou em dados oficiais do chamado novo CAGED, que gera as estatísticas de empregos formais por meio de informações dos sistemas e-social, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e o Empregador Web. Bom, e para a gente poder conversar um pouco sobre economia, entender, né, como é que vai ser isso no seu dia a dia, no seu bolso, tanto em relação aos combustíveis, tanto também em relação aí a esses descontos, né, esses impostos gerados na alimentação. Quero convidar agora para conversar com a gente o economista Pedro Ferreira. Pedro, uma excelente noite para você. Seja bem-vindo ao Diversa em Rede. E eu queria já saber o seguinte, Pedro, com todos esses, né, esses anúncios aí, são descontos realmente que vão ajudar, será o brasileiro? Como é que ele pode também se organizar para evitar, né, pagar mais caro com todas essas contas? Pedro, uma boa noite para você. Boa noite, telespectador. Bom, é um anúncio que deixa a gente muito feliz, né? A redução do IPI. É importante levar em consideração que o IPI, além de ter a função arrecadatória para o governo, ele é um imposto extrafiscal. O objetivo dele é também contribuir para o desenvolvimento da economia. E essa redução do IPI traz para a gente esse alívio no bolso, mas mais ainda, ele possibilita que a gente consiga, com a redução do preço do combustível, tentar melhorar a economia, já que com o preço alto a gente começa a ter inflação, começa a ter alguns efeitos adversos na economia. Então, além do bolso, essa redução do IPI vem também para impactar e para aumentar o consumo do brasileiro. Pois é, e será que a longo prazo aí, Pedro, nós vamos sentir de maneiras diferentes esses reajustes? Porque nós temos agora essa redução nos impostos, mas caso haja também aí algum aumento, né, venha alguma outra situação acontecer, é provável também que esses preços não consigam ficar como eles estão, né, já estão um pouco altos, mas a gente quer, claro, sim, que eles diminuam dia após dia. Mas eu queria também saber o seguinte, para o consumidor, além de ficar atento a este imposto, é preciso também pesquisar, correto? Correto. É muito importante pesquisar, porque o governo está fazendo a parte dele, mas é importante que os empresários, os donos de combustível, repassem esse valor para que o consumidor seja beneficiado. Então, a pesquisa é um fator que, com certeza, vai contribuir para que as pessoas consigam achar aí o combustível com diferença de preço, eu posso dizer até que relevantes. Será que a longo prazo, Pedro, a gente vai conseguir aí sentir uma diminuição desses combustíveis, como, por exemplo, acontecia há alguns anos atrás? A gasolina ela vem aumentando, né? E os combustíveis como um todo, dia após dia. Nós tivemos épocas aí em que o combustível antigamente era 2 e pouco, depois foi para 3, 4, 5, agora já estamos pagando 7. Por que geralmente isso acontece? Isso também depende de uma política nacional, mas a internacional também fala alto nesse sentido, correto? Correto. Para que o combustível venha a baixar, é necessário uma junção de vários fatores. O dólar, que impacta muito, a política de preço praticada pela Petrobras, que é a política de paridade de preços, que faz com que o preço do combustível aqui que o preço do petróleo aqui seja comparado com o do exterior, e a soma de todos esses fatores faz com que a gente pague esse valor tão alto no combustível. Para que então ocorra essa redução, é necessário uma série de medidas. Primeiro, seria
a valorização do real, uma mudança de política de preço da Petrobras, que beneficiaria, sim, todo o povo brasileiro, e eu poderia dizer até uma melhora na condição estrutural da logística aqui do Brasil, tendo em vista que o frete é um fator que contribui substancialmente para o alto preço do combustível. A gente teve aí, inclusive, esse aumento do diesel, o diesel aumentou, o frete aumenta e a gasolina aumenta consequentemente, né? O combustível aumenta consequentemente por causa desse ciclo vicioso aí que a gente tem vivido. Eu queria saber um pouquinho também, Pedro, sobre a situação da inflação, né? O que causa essa inflação? Será que as medidas que estão sendo adotadas, elas realmente vão ajudar a melhorar ou outras medidas também são fundamentais para que ela fique equilibrada? Bom, sobre a inflação, a primeira coisa que o telespectador precisa entender é o que ela é, que é esse aumento generalizado no nível de preço de toda a economia. Todos os itens vão subindo de forma geral. E para que a gente consiga controlar, a gente precisa de ter medidas que, primeiro, aumentem a produção. Um dos motivos da inflação atualmente é que, com a pandemia, houve uma redução na produção em nível mundial. E isso fez com que muitos bens fossem demandados e não houvesse a oferta necessária. E isso já eleva o preço. Sem contar outros fatores relacionados a custo, como o próprio combustível, que tem impactado aí consideravelmente para o aumento dos preços no nível geral. E uma coisa que ainda quero destacar e que a gente tem vivido é que a gente tem vivido uma inflação e um baixo crescimento econômico, que a gente vai para um cenário ainda pior, que é a estagflação. É necessário conhecer esse conceito, que é baixo crescimento, o Brasil não produz, o Brasil não cresce e a gente ainda tem esse elevado nível de preços aí, que pode-se dizer que é o pior cenário que uma economia pode viver atualmente, é que a gente está vivendo. Pois é, e nesse mesmo contexto, eu acredito que muitas pessoas que nos acompanham aqui agora sabem das dificuldades também que elas enfrentam no dia a dia. Infelizmente, as coisas realmente não estão fáceis. Nós sabemos também que a guerra na Ucrânia trouxe alguns prejuízos para a economia a nível mundial, mas claro que a economia brasileira também tem a sua responsabilidade. Não vamos também nos esquecer disso, né? E temos uma situação também de impostos. Eu queria, Pedro, que você pudesse falar um pouco para a gente sobre essa questão também de importação. Por que geralmente produtos que vêm de fora são colocados também aí com altos juros, né? No caso, agora a gente viu a questão dos impostos, por exemplo. Temos aí uma diminuição em relação ao etanol, mas também temos aí um zero imposto em alguns produtos alimentícios, como mostramos na reportagem agora há pouco. Por que esses impostos eles acontecem e são tão diferentes entre diversos países, né? Bom, a questão tributária no Brasil é um dos aspectos que mais contribui para a nossa ineficiência. Temos impostos geralmente altos e que a gente considera regressivos, que são os impostos sobre os produtos. Aqui no Brasil, diferente de outros países, a gente não tributa na renda, a gente tributa os produtos. E isso faz com que o Brasil seja um país considerado regressista, porque ele tira as pessoas que recebem menos, acabam pagando a mesma quantidade de impostos das pessoas que recebem muito mais. E isso, para a nossa economia, acaba sendo muito prejudicial. E para que isso mude, é necessário uma reforma tributária para a gente conseguir se equiparar a outros países que têm impostos, em sua maioria, progressivos, que a gente diz assim, que cobram mais de quem recebe mais dinheiro, né? Então, o imposto progressivo é aquele que, quanto mais a pessoa ganha, mais ela paga. Aqui no Brasil, a gente tem pessoas que recebem a mesma coisa, pagando a mesma quantidade de imposto, porque o imposto é sobre o produto. Então, se uma pessoa que recebe 10 mil reais compra um saco de arroz, ela vai pagar aquele imposto que está no arroz. Por outro lado, a pessoa que está ganhando um salário mínimo está pagando aquele mesmo imposto ali do saco de arroz, e isso leva, inclusive, a uma desigualdade, digamos, social e tributária também, do aspecto tributário regressivo, né? Com certeza, a gente tem acompanhado inclusive agora o aumento também dos combustíveis, mas também tivemos o gás de cozinha. Nós trouxemos aqui recentemente, né, pessoas que já estão até usando muitas das vezes a lenha como forma de economizar, porque realmente um salário mínimo
é muito pouco para tantos aumentos. Eu quero aproveitar, inclusive, essa oportunidade, Pedro, que você agora está conversando com a gente, passando aos nossos telespectadores essas informações, dicas extremamente importantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que aquela pessoa que ganha um salário mínimo, com todos esses aumentos também, precisa se organizar ao ir às compras. Nós vimos agora também que alguns produtos, né, vão realmente ser zerados os impostos. Até que ponto também é bom guardar ou comprar extra para evitar pagar mais caro lá na frente? Bom, nesse momento, a palavra-chave é organização e planejamento. É necessário, primeiro, anotar todos os gastos que você tem, já se planejar e tentar buscar dias que têm os preços melhores. Por mais que você vá mais vezes no mercado, é bom tentar buscar os dias que têm as promoções. Porque já que os preços aumentaram, a gente precisa se beneficiar dos dias específicos que determinados bens terão os valores mais baixos. Só assim para a gente conseguir driblar esse verdadeiro aumento de custo geral. O custo de vida aumentou exponencialmente e o salário não acompanhou isso. Nem o salário mínimo, nem outras carreiras tiveram reajustes que acompanharam a inflação. Então, de fato, a gente perdeu o poder aquisitivo e a gente só consegue sair dessa situação se planejando muito, contendo alguns gastos e eu diria que até deixando de fazer algumas coisas para conseguir bancar o essencial. Pois é, e nesse sentido temos aí um grande vilão para poder finalizarmos também essa entrevista, que é o cartão de crédito. As pessoas, qual é a maior orientação nesse sentido? Comprar ali no dinheiro, à vista, ou tentar fazer alguma compra e parcelar na medida em que também o dinheiro der? Afinal de contas, as pessoas também elas fazem esses parcelamentos por não conseguirem também, muitas das vezes, pagar ali à vista, né? Sim, necessário lembrar que o cartão de crédito, com o aumento da Selic, que já bate aí um dos valores mais altos nos últimos 10 anos, cobra juros altíssimos no ano, chega a mais de 100% ao ano, então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar. Com relação às compras, há duas situações. A primeira é, quando você paga em dinheiro, normalmente você tem um desconto de 5% a 10% pelo fato de estar pagando em dinheiro e o comerciante não ter que pagar a taxa da máquina. Mas existe uma outra coisa muito importante, é que hoje em dia muitos cartões de crédito apresentam o chamado cashback, né? Que é uma premiação que você ganha por utilizar o cartão. E isso pode trazer alguns ganhos significativos para a gente, que é a possibilidade de consumir um pouquinho a mais ao utilizar o cartão. A gente ganha uma vantagem. Falando do parcelamento, o que eu falei antes, organização e planejamento. Porque o que acontece? As pessoas vão, faz uma parcela aqui, faz uma parcela ali, faz uma terceira parcela. Na hora que vê, a pessoa se enrolou com tantas parcelas que depois ela não tem nem capacidade de consumir o básico do mês seguinte. Então, embora o cartão de crédito seja um grande benefício, um grande aliado no momento de equilíbrio das contas, ele também pode nos causar algumas armadilhas e fazer com que a gente se enrole aí no longo prazo, caso a gente não se organize e não planeje os nossos gastos. Com certeza, Pedro. Olha, muito obrigado pelas informações. A gente agradece muito a sua participação aqui no Diverso em Rede. Tenha uma boa noite.